Buenos hermanos, hermanas e hermanes, sejam bem-vindos. Namastê. Nós estamos aqui nesse curso novo, né, no qual a gente vai bater um papo sobre as entrevistas que vocês ouviram, né? Esse aqui é sobre a entrevista Tirando o Couro do Roberto, no qual a Mila fez uma espécie de uma entrevista, assim, é, puxando um pouco de dados da minha vida. E eu abordei aqui, depois de ouvir o áudio, a gente vai adentrar então alguns assuntos que eu levantei lá, nós levantamos lá. Eu dividi em 4 tópicos essa entrevista. A primeira é o meu caminho como professor. A segunda é a praxis ou as experimentações no qual eu desenvolvi como professor e praticante. A terceira é em busca do seu mestre, para quê? Ou por quê? E o último é pedagogia do, mas apesar que eu acho mais legal pedagogia no yoga, eu acho que fica mais completo. É, Falando sobre a questão do meu caminho, né? É, eu tinha outros objetivos a traçar, vocês ouviram ali o áudio, enfim. Acabei caindo no yoga. E você entender um pouco do meu caminho, acho que esse é um importante, não vou ficar esmiuçando o que eu já falei. É você entender também o seu caminho. Você entender o teu caminho, a chegada do yoga e agora, percorrendo o yoga, você vai entender também muito de porquê e como você pensa e age dentro do yoga e na sua vida, obviamente. Então, quando eu falo ali sobre o meu caminho no yoga, educação física, a psicologia, enfim, fui fazer um curso de fisiologia, você começa a entender um pouco mais sobre você mesmo. Então, uma das ideias do yoga, Svadhyaya, autoestudo, não é você se debruçar sobre textos, mas você rever todo o histórico da sua vida, porque você pensa de uma forma socialmente construída. Seja você ignorante disso ou não. Mas fazer um retrospecto do seu caminho no yoga acontecendo agora faz você refletir muito sobre quem você realmente é. E eu acho que foi essa a tua pergunta ali, a tua ideia em me perguntar sobre o meu caminho no yoga, né? Ele dirá muito como e por que você pensa e age dessa forma hoje, né? Uhum. Isso me permite duas colocações que a tua fala me deu alguns insights, né? Um deles seria, fiquei pensando no número de professores, professores, às vezes até professores com uma larga experiência, com muito tempo já como professores de formação, já são alunos há 30, 40 anos, professores que com o tempo cansam de sugerir aos seus alunos sedentos que tenham mais calma na hora de fazerem as suas formações, que tenham mais calma na hora de querer já passar para o outro as suas experiências, ou às vezes nem ter as experiências de já querer passar as experiências do professor para os seus alunos terem experiências que você não sabe o que significa porque nunca te atravessaram, né? Então eu tenho escutado nesses tempos de pandemia, professores que pedem que os alunos tenham um pouco mais de calma e alma antes de deliberar assuntos tão profundos como ensinamentos sobre espiritualidade e autoconhecimento para terceiros, sem antes terem sido alunos, como o Roberto cansa de falar. E já em outra corrente, professores que digam faz aquilo que te deixa feliz. Se você sabe ensinar só um Tadasana, ensina porque você pode estar salvando a vida de alguém. E isso é tema para um outro curso, para um debate imenso entre uma roda de, por exemplo, 10 professores, talvez. Só que me lembro uma vez uma aula que eu estava com uma professora. E ela disse: se você quiser pegar os meus slides e copiar e dar aula, não tem problema, faça o que te faça feliz. E aquela semana eu estava fazendo um módulo da minha pós sobre psicopatas. E rapidamente veio minha cabeça, cuidado, né? Porque grande parte da sociedade tem um perfil psicopata, né? Só vai desenvolver ou não dependendo do ambiente que estiver sendo, né, afetado como ser humano. Mas não dá pra gente falar para um psicopata faça o que você quiser, contando que ele deixe feliz, porque ele faz coisas realmente violentas e absurdas para ser feliz, né? Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado como professor e mais cuidado ainda, eu acho, como aluno, né? E aí, a segunda questão, Roberto, seria o quanto às vezes eu pulo o estágio de ser aluno e quero do nada realmente já ser professor
por conta de uma convenção social, de realmente algo que me dá dinheiro e me dá um status. O yoga se transformou nisso, né? Não é só você ser professor de aula, você tem um grande conhecimento do público, mas quando você passa a ser professor de formação, opa, as pessoas começam já a te chamar de querido e querida, já não é mais pelo teu nome, realmente já começa a querer te colocar num espaço abaixo, porque ela subiu um patamar, né, como se tivesse essa hierarquia mesmo. Mas a atenção seria uma atenção realmente de um olhar profundo para si, porque sim, querer logo ser professor, né, neste caso que a gente está falando de ser professor, sem antes realmente ter um mergulho grande dentro do yoga para curar pelo menos uma das feridas da tua vida, pode ser sim um sintoma de um mecanismo de defesa, acredite ou não. Você querer logo não passar por você esse ensinamento ou não querer mergulhar como se nós não precisássemos. Então eu te pergunto, por que você foi pro yoga? Eu fui pro yoga para ganhar dinheiro, pelo menos assume. Tem pessoas que assumem e tá tudo certo, né? Fazem disso um grande negócio. Não, eu fui pro yoga porque achei legal minha amiga fazer invertida. Assume também, beleza, e vai por esse caminho. Mas se você vê, porque eu quero ensinar yoga para as pessoas terem autoconhecimento, para as pessoas conseguirem mergulhar, entender onde está a meditação nisso tudo, que realmente é um verdadeiro espelhamento da alma, a gente precisa realmente da alma, a gente precisa realmente entender que no momento em que eu tenho pressa e no momento que eu não quero ser aluno e já desejo logo ser professor, isso pode sim ser um sintoma de uma grande dor que está reprimida. E o meu mergulho imenso nesses campos de meditação profunda, esses dispositivos que vão fazer realmente entrar em contato comigo mesmo, eles poderiam me causar um certo dor e sofrimento ao ter que reviver ou observar bem esses pontos dentro de mim. Isso cabe no segundo ponto que eu levantei aqui, eu acho, né? Então, antes de ser professor de um curso de formação, é ter muita experimentação, ter muita praxis, né? E aí foi uma das perguntas que você me fez em relação a como eram as minhas aulas de yoga quando eu era professor, né? E eu acho que é necessário você experimentar. É uma proposta no qual a gente faz aqui, talvez seja a primeira vez que vocês ouçam, muitos de vocês aqui, do esquizo yoga, né? Esquizo vem do esquizofrênico, mas não de hospital, mas da ideia de alguém que está em constante criação, está em constante transformação, está em constante devir, né? Um palavrão da filosofia. Então, ser um professor de yoga, muito antes do que isso, é ser um praticante que se permite as experimentações consigo mesmo. E mais do que isso, né? Conseguir construir, transformar a prática de yoga numa prática ritual de yoga, que é diferente de uma aula propriamente dita, de uma sessão de treino, como a educação física, né? Muitos me colocam, mas é possível um yoga laico, secular? Eu acho que sim, é possível, mas aí talvez esse yoga já exista, né? Chama Pilates, né? Algo muito parecido, uma prática de yoga, mas secular e laico. Ou o yoga comercial mesmo, né? É o yoga coreografado que eu falo, assim, como você quer dizer, eu acho laico, mas coreografado, ele é protocolado. E os alunos sentem falta disso, né? Você não vai me ensinar qual postura eu dou, ao invés de ter uma experiência ritualística, e cada ritual ele vai ser singular, ele vai ser diferente, ele vai começar... Então, mas para ser algo ritual, você precisa ter toda uma contextualização por trás. Uma aula secular e laica, como é uma aula de spinning, por exemplo, eu não preciso ter por trás a filosofia de Platão, de Aristóteles ou de Patanjali. Ele é estritamente muscular. Né? Então, alguém que se propõe uma prática estritamente muscular, não entra prana, não entra kundalini, não entra essa parte que compõe a metafísica de uma filosofia do yoga. Sendo uma filosofia do yoga, aí sim a gente pode pensar numa prática ritual, não? E não em uma sessão de treino propriamente dita. Né? Mas sabe o que a diferença entre um e o outro que não cola? Você falou... Perfeito, você falou assim, uma prática muscular. Eu não vejo nenhum professor de yoga dizendo hoje tem prática muscular. Ele diz, só me permite falar, que é muito louco isso. A questão é o mergulho da diferença em um e outro, porque se usa exatamente os mesmos termos. Eu vou dar uma aula de yoga hoje. Então, inspira, expira, fica no Guerreiro 2, sinto prana. Ponto. Fica aí, sinto prana. Se eu parar aula e dizer, professora, não tô sentindo prana, pode me explicar mais? Talvez o professor fique desconfortável, né? Porque eu na coreografia, nesse Ctrl-C, Ctrl-V, eu pego termos e eu utilizo esses termos
sem a ritualística, porque é de forma laica, porque está no protocolo. Assim como para mindfulness, por exemplo, falar de compaixão, falar de resiliência, mas às vezes eu não experimentei isso no meu organismo, eu não experimentei isso na minha vida. Ele não é real, né? Eu só fui ser um capacitador para terceiros. Yoga se transformou, pode ter se transformado nesse protocolo também espiritual e que não assume ser laico. Seria até melhor se ele dissesse: eu vou ser um professor de yoga e vou criar um protocolo, porque são protocolos as formações que a gente faz. Você não ousa sair fora daqueles protocolos que são de passado. Perfeito, você colocou. Só que ele não é assumido. Ao mesmo tempo, ele diz pra você que ele tem uma religiosidade, ele tem uma espiritualidade. Mas onde que tem? Porque a espiritualidade, ela é atemporal, ela é singular. Você vira um treineiro, né? Exatamente. Então, tem que se assumir se é ou se não é. Eu acho que talvez começar a pensar, me veio essa ideia de o que é um yoga laico. Uhum. Porque hoje, se não tem... Pensar de forma verdadeira, né? Pensar como gente grande, né? Porque eu vou dar uma aula agora de asanas pros teus músculos, ninguém vai assumir. Porque a maioria chama de laico secular, me desculpa se você tá ficando ofendido com isso, mas é só um meio de vender mais um produto e não realmente compreende o que está fazendo como laico secular. Não é o yoga laico secular não é o professor ser ateu. Não é isso. Sim. Né? É você realmente não adentrar a outras camadas, né? Do yoga. Pode ser psicológico, tudo outras bem. Camadas pessoais claro, também. Do yoga e pessoais. Todo analista tem que fazer análise, né? Mas nem todos fazem. Então, esse é o rolê, né? Eu conheço psicólogos que se formaram e até hoje nunca fizeram um atendimento como aquele que está em terapia, porque não precisam. E aí entra, acho que na terceira pergunta casa com isso, que é em busca do mestre, né? Você me fez essa pergunta ali no meio, você já teve um mestre? Teve alguém que, né, tipo um guru, alguma coisa assim, né? A pergunta no qual eu me faço é: para que você busca um mestre, né? Para ele organizar sua vida de fora ou para ele te possibilitar você vislumbrar as 1000 possibilidades de vida que você pode tatear e experimentar. Eu entendo o yoga muito mais nessa segunda versão, óbvio. Ao invés de alguém passar para você qual é o caminho correto do yoga, para você não se perder, eu entendo o guru, o cara que quer te fazer se perder. Eu acho que tá faltando muito mais no mundo do yoga hoje, no Brasil especificamente, os professores se perderem. Ninguém se perde. Todo mundo sabe exatamente o que fazer, né? Ele já tem, então, um modelo ideal, né? Um protocolo para ser seguido. Então, a ideia é: quem é mestre, né? Quais são os mestres? Então, eu resgato aqui Nietzsche. São todos humanos, demasiadamente humanos, como todo e qualquer pessoa igual a você. Não há graus distintivos, não há castas, não há titulações, não há cursos, lugares geográficos que uma pessoa possa ter visitado que a capacite ser superior a você. Não há distinções nesse sentido, ao menos no mundo moderno. Talvez num período antigo do yoga possa alguém ter vislumbrado que existia um faixa preta, terceiro dan, ponta vermelha de yoga, mas hoje... Foi um humano que criou a distinção. Então, se você for indo para trás, na história do yoga, há muitos yogis hoje ainda que não, né? Que entende os rishis ou com a Ananda, né? Como alguém que iluminado, só né? Marvel, que desce a terra e Deus dá superpoderes, né? Isso. É um herói, né? É o mito do herói de Campbell e de Jung aí que tanto fala, né? Se tu me permite, você fez uma pergunta muito legal e eu entendo que talvez fosse uma retórica, mas eu quero tentar dar hipóteses de uma resposta. Você perguntou para que você procura um guru, né? Você pode sim, de uma forma inocente e bonita e pura e completa de amor e de presença e de desejo em olhar para dentro de si mesmo, procurar alguém que te dê algumas respostas. Olha aí que eu acredito que em algum momento a gente vai falar sobre diálogo. Eu entendo que dentro de aulas de yoga, que são aulas de grupo, né? Sem nenhum, a maioria dos casos, agora 99,9%, sem nenhum embasamento sobre trabalhos de grupo e o que um dispositivo assim tão profundo vai realizar naquele grupo, sem nenhum chão para segurar. Grande parte dos professores não abrem uma roda de partilha, de conversa, de diálogo, por conta de tempo, do espaço que tá, porque
vai entrar a próxima aula, por conta realmente de preguiça, porque dá trabalho você criar um espaço quase que terapêutico, Ou né? total desconhecimento, né? Total desconhecimento da oportunidade, na verdade, que se perde, porque se aprende muito, e você tem que estar neste papel de aquele que escuta de forma amorosa a repercussão do yoga no outro, não é da sua yoga, é do yoga, né? Você simplesmente verbalizou o ensinamento para ele, né? Mas o quanto aquilo afetou ele, o quanto aquilo é desconhecido para você, aquele discurso. É muito bonito estar nesse espaço e muito raro. A gente tem que ser muito humilde para parar e escutar a repercussão em todo mundo, que às vezes não vem da maneira que você desejou no seu protocolo que viria. Não diminui a dor de cabeça, né? Ele vai colocar isso para você, não diminuiu a dor de cabeça, aumentou, e aí? Né? Então, a gente tem que estar com... Quanto mais estudo e quanto mais aplicação em si, maior o seu fluxograma de respostas para conseguir conversar com essa pessoa. Mas existe um outro motivo também de eu procurar um guru, e eu adoro essa resposta. É quando eu preciso de bengalas na minha vida. Né? Eu preciso de alguém bengalas. organizar a sua vida de fora, né? Assim como eu vou num terapeuta e quando ele não me diz o que eu tenho que fazer, eu fico puto, sabe? Existem terapeutas que te ensinam a pensar, te ajudam a ler os teus pensamentos, as tuas emoções, os teus comportamentos. Eu gosto deles. Esses, pra mim, são gurus. Eles me ensinam. Então, guru, pra mim, é às vezes o comportamento, o que o meu cachorro faz comigo. Guru é uma resposta que minha filha dá no momento inesperado. Guru é como uma pessoa simples na rua me ensina. Guru é uma ligação ou uma mensagem no momento de dor de uma pessoa que eu não espero. Guru, realmente, os gurus estão por aí. Mas o difícil é nessa situação, nesse discurso, você encontrar gurus que são exatamente, fazem papéis de plantas de plástico, e a gente passa a achar que esse é o correto. É o Yogi Spock, né? Correto é não ser afetado por nada, nada te afeta, nada te derruba, nada te deixa um pouco mexido. É bizarro isso, porque que tipo de construção de ser humano que tem? Como foi aquela criança, como foi aquele jovem adulto? Claro, existem sábios na Terra, a gente conhece vários, mas procura te entrelaçar a tua existência com gurus que são humanos, pessoas que compartilham contigo as dores, monges que compartilham a vida deles antes de serem monges, como que eles responderam às dores na vida deles. E quando eles se emocionarem, aí sim, esse é o teu guru, o teu grande tai, o teu grande professor. Né? Mas quando a gente ancora muito, né? Aterriza e se gruda num guru que é um guru nossa, que está muito distante de você, cuidado com isso. Cuidado com isso. Ele pode te mostrar uma realidade que é nunca alcançável para você. Parece que você tá sempre menor. Parece que você nunca pode alcançar nirvana, kaivalya. Não é ensinado isso É um neurótico, né? Algo sempre lhe falta. Você é um neurótico. Ele é outra coisa. Para ele tá pleno. Ele é pleno, né? Ele não falta nada. Mas você sempre falta algo. Ele quer mostrar pra você que você é pleno, mas fica nesse discurso. E aí vira um ciclo vicioso, porque se ele tirar a neuroticidade, você não precisa mais dele. Não, mas tudo bem, ele pode tentar dizer, mas tenta dizer, guru, eu estou bem, não preciso mais de você, eu estou pleno. Aí ele vem com a história do ego. Então, aí é uma dívida infinita. O que é louco, as pessoas querem acabar com a rânkara, acabar com a rânkara, né? O ego, né? Cuidado, se você quiser acabar com a rânkara, né? É complicado, é melhor você ter ele do seu lado, ter como seu amigo, faz parte da sua estrutura, faz parte ele pode ser um grande guru para você compreender a sua vida, mas cuidado com quero silenciar minha mente, quero acabar com o meu arrânkara. Minha sugestão o que mais faz sentido para mim, por isso que é uma sugestão, observe a sua vida o máximo possível, faça exercício de observação, exercício de contemplação das suas emoções, dos seus pensamentos. Né? É yoga isso que você está descrevendo, Pode né? ser. E aí cai na nossa última questão aqui, que é a pedagogia. Eu tinha escrito pedagogia do yoga, mas eu acho que é muito mais enriquecedor uma subseção chamada pedagogia no yoga. Por quê? Os cursos de formação hoje de professores, no mundo inteiro, mas a gente peca pro Brasil porque é onde a gente mais conhece. Tem até módulos de marketing, como você se vender no yoga, como montar posturas no Instagram. Já tem módulos em curso de formação, aprendendo você montar luz para dar aula, assim. Agora, eu nunca vi um curso de formação com pedagogia didática. Claro que existe.
mas a gente não tem pedagogia. E aí me traz a questão do seguinte: o cara faz uma formação de yoga, mas no final ele é meio autodidata, né? E o autodidata não tem referência de ser aluno. E a gente fecha com o primeiro blá. Eu tô falando de mim, né? Porque eu tive a minha formação para ser professor de yoga, mas eu fui pouquíssimo aluno de yoga. E aí eu errei muito sendo direto professor. Claro que eu vim da educação física, então tenho didático, eu tive pedagogia também, mas eu vejo a dificuldade disso, ou seja, a questão do tempo de aluno e professor, né? E outra coisa que some no yoga, que some, né? Que sumiu. Parece que nunca existiu. É a questão do diálogo e acolhimento que você, no teu curso, traz com uma propriedade que eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Pela primeira vez eu tinha visto, né? Aí alguém pode dizer, mas nunca teve isso. Nunca teve. Que bom que alguém Mas que diga bom que que nunca hoje teve. tem. Que bom, Que bom que hoje quero que tem. as pessoas digam que nunca teve. Porque Então, agora assim, que tem há 12 anos, eles dizem que sempre tiveram, né? Essa é a nova moda. Mas o que é legal do diálogo, porque tu falou assim, ó, me permite te interromper. Professor-aluno. O diálogo é a porta que se abre entre professor e aluno. Como assim? Não tem, gente. Não tem um elo, não tem um corredor, uma ligação, um laço entre um professor e aluno. Não tem. As pessoas não se permitem como se aprendessem que criar um afeto, criar um laço com uma pessoa é errado. Né? Essa estrutura de afeto mesmo. E aí, meus alunos, como vocês estão? Eu quero conversar com vocês, quero saber se vocês estão gostando, quero saber que vocês avaliem a aula. Quero ser humano, né? Estar ser no grupo humano, e dizer, né? a aula de hoje vocês querem como? Queremos Shavasana, vamos fazer Shavasana. Não, safadinho, né? Eu sempre falo isso. Não, a gente quer saber mais sobre quem é Patanjali. Não, hoje a gente tem que fazer asana, vocês estão preguiçosos. Deixa o grupo falar o que ele quer. Você tá dando aula pro grupo, esse é o diálogo, Paulo sabe? Freire, né? É a pedagogia do oprimido, Esse né? é o diálogo. Mas quem disse que eu quero que o outro diga o que está sentindo? Antes de uma pedagogia, Roberto, se tu me permite, a gente tem que colocar nas formações de yoga saberes, estruturas de saberes que venham da psicologia. O Vedanta tem psicologia, o budismo tem psicologia, são psicologias extremamente profundas, tá? Tem que estudar muito, tem que ter professores muito bons para você acessar esses saberes. Existem livros sobre psicoterapia, tá? Você tem que entender quem é o outro que você acolhe na sua aula. Como assim? Ele não é um alinhamento, ele não é um bagulho para você mostrar a postura lá na frente e ele fazer igual. Isso se fazia no jazz nos anos 80. Ele é um ser humano que você está afetando de forma biopsicossocial e cultural também. Quando você começa a falar do seu yoga, ele passou por você ou não, ou você vai estar falando do yoga do seu professor. São duas culturas diferentes que você está jogando numa terceira cultura, numa terceira construção. Então você precisa saber quem é essa pessoa que o seu trabalho está encontrando. Você sabe? Não. Você acha que é aula para idoso, aula para criança, aula para gestante, educação física. aula para quem tem câncer e acabou. Você não sabe quem Aí é a outra gente volta pessoa. para acho que o segundo bloco, que é o yoga se transformando numa sessão de treino. Né? A sessão de treino propriamente dita, né? Uma aula para grupos específicos, né? Protocolos. E aí a gente amarra o nosso blad agora pelo seguinte, né? Os cursos para formar novos professores de yoga. Você, professor de yoga, você, aluno de yoga e o seu professor, ele é... A pergunta que eu te faço, ele é um plágio do professor dele? Como chama? Ele é um replicante de um método? Ou ele é um construtor do método? Se ele for um plágio, se ele é um replicante, vem uma segunda pergunta. Ele é autorizado a ser um plágio? Ele é autorizado a ser um replicante? Aí o cara fala, não, eu fui autorizado pela instituição do Iyengar Institute. Eu sou formado pelo Mysore, do Ashtanga Yoga. Eu sou formado com o Joseph e a Lilian do Yoga. Ah, da hora. Eu sou formado do Swast Yoga. Porra, irado. Você é autorizado. Sou autorizado. Você replica um jeito de pensar o yoga, mas é autorizado. Ótimo. Agora, há uma segunda questão que eu acho mais delicada, é quando você plagia, você é um replicante de um método, de uma instituição, de um tipo de yoga, mas um cara não te autorizou. Então, assim, você está tendo aula, aluno,
com alguém que está plagiando o outro, é um replicante de um método não autorizado. Já começa mentindo, olha que né? perigo isso, cara. Eu chamo professores FOPs. É foda-se o professor que ensinou ele. Não tem professores foda e professores FOP. Então, assim, ninguém está querendo ter veículos meios de controle, né? Agentes de controle, de vigiar e punir tipos de yoga. Mas é muito importante não cair nessa piléria, né? nessa piada, né? Neste erro, nessa falácia de você ser, então, um aluno de um cara que plagia. Então, portanto, é um replicante não autorizado de um método, porque, cara, ele vai aplicar algo em você que não tem uma credibilidade. Agora, se ele fala, não, o eu que eu tô fazendo é meu, sou autodidata, é meu barato. Aí você fala, opa, legal, cara. Aí você tem que... Cola nele que ele é um guru. Não, nem o guru. Acho que você pode só pesquisar quantos anos de prática ele tem, quem ele deu aula, quais foram os formatos. Isso é importante você, aluno. Tanto que vai fazer um curso de formação, quanto um aluno que vai ser aluno, né? Quanto estudo ele teve com o professor que ele está dizendo que teve. E o mais importante, esse professor que ele falou que teve, o autoriza a fazer essa prática, a dar essa prática, a ser um replicante do método dele? Não. Porra, então aí fica difícil, né, cara? Fica difícil. Não é que você tem que ser um cara totalmente original. Do caralho, se você for. Um cara que coloca a bola no peito, põe no chão e fala assim, ó, meu barato é o Wake and Love. Você pode não gostar, mas o cara montou um barato dele. Ah, montei o Swast Yoga. Ah, mas nada a ver, um espírito que te trouxe. Não tem importância, mas eu bato no peito, é meu. Ah, eu montei o Yoga Terapia. Porra, iradão você tirou. Ah, tirei do banheiro fazendo prática pra tuberculose. Mas o cara montou, o cara segurou no peito. Agora, o foda é o cara mentiroso. A pessoa que está replicando o método de alguém e esse alguém não autorizou ele replicar. Aí é difícil, aí é difícil. Então, eu queria amarrar esse nosso bate-papo. Esse é o nosso primeiro diálogo. A partir do diálogo que nós ouvimos, estendemos alguns assuntos que foram pincelados ali nos diálogos esquizoicos. Essa é a ideia. É um diálogo esquisito, diferente, é um diálogo do outro, pensando yoga fora da caixinha e muito mais, subindo em cima dela e olhando por cima, não como superior, mas como alguém espantado, uma criança vendo quanta coisa acontecendo. Essa é a posição do esquizo yoga. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Eu sou a Mila Derzetti, métodorestaurativo.com.br. Até a próxima. Namastê.